Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Cumprimento a telespectadora e ao telespectador do programa Mossoró de Todos os Tempos. Nosso convidado de hoje é Edmundo Alves de Assis, o nosso Assis Cabral. Edmundo tem uma história na cidade, na região, como radialista, como jornalista, mas também como pessoa que atuou favorecendo o esporte de Mossoró. E hoje um empresário com a Center Plantas Floricultura. E o seu trabalho em Mossoró, a sua presença em Mossoró foi marcante em diversas áreas, em diversos momentos. Vamos conversar com o Edmundo, o Assis Cabral. Edmundo Alves de Assis, Assis Cabral, como foi que nasceu esse qual o nome? Você sabe que a gente é da família Cabral, né? Sim. Mas no meu nome só consta Alves de Assis. Uma parte de mamãe e a outra do papai. Quando eu já estava na Rádio Difusora, já no banco, veio um inspetor aí, começou a encher o saco porque eu narrava futebol. Acho que denunciaram. Ele veio em cima, fez uma carta para a direção geral, denunciando esse fato. Porque você era bancário, e que estava trabalhando no esporte, fazendo narração de futebol. Entendi. Então, poucos dias depois, chegou uma correspondência muito sucinta lá da direção geral, e dizendo que eu tinha que deixar. Sim, já pensou. Antes, porém, já tinha feito a explicação que eu trabalhava, esse trabalho que eu fazia no esporte não tinha nada a ver com o banco, ao contrário, ajudava a divulgar o nome do Banco Brasil na comunidade, né? Com certeza. Então, aí chegou a carta, mandando imediatamente deixar essas atividades. Foi mesmo? De rádio, foi. Aí, como era rígido, né? Era coisa lá, né? Aí o gerente era Alberi Rodrigues. Alberi Rodrigues. Eu me dou muito mora com em ele. Natal. Sempre me teve atenção. Não, eu nunca fui funcionário de estar lá na gerência puxando o saco, mas era com o trabalho e a seriedade. Isso. E eu era lá da Rádio Difusora, o Alberi gostava muito da rádio, nem aqueles laços políticos, sei lá. E o Alberi mandou me chamar. Aí eu disse, o que o Alberi quer? Tinha aberto um malote, né? Aí eu fui. Quando cheguei lá, ele disse, lê aí. Aí eu li. 2 linhas ou 3. Para deixar imediatamente. Aí eu olhei assim para ele e disse, chefe, o que eu faço? Ele disse, você não vai fazer nada. Eu não vi esse memorando e você vai continuando fazendo o trabalho lá na rádio. Eu disse, então, muito obrigado. Né? Porque continuou assim. Sim, mas aí em função disso, Janildo Miranda disse, para não criar conflito e tal, vamos mudar o nome. Vamos botar um cognome, uma coisa. Aí ficou, então, Assis de Edmundo, né, o final, e Cabral da minha família. Assim, aí ficou Assis Cabral e calhou e ficou bom, né? Deu muito... Edmundo, agora na família Alves e na família Cabral, tinha também Assis ou foi em homenagem a São Francisco de Assis? Meu pai era Francisco Alfredo de Assis. Ah, tá certo. Então já era da família o nome Assis. Porque aqui na nossa região nós temos muitos Assis, como Poromessa, São Francisco de Assis. Aqui. Devoção. Devoção. Então Edmundo, você não é propriamente moçoroense, você não nasceu aqui, não foi? Não, eu sou pau-ferrense da Gema. Pau-ferrense, eita. Mas hoje, graças a Deus, não sei por que razão, eles acharam por bem e eu aceitei. Eu sou cidadão moçoroense pela Câmara, por unanimidade, e lá em Baraúna a Câmara Municipal me deu o título de cidadão baraúnense. Então hoje eu tenho 3 nacionalidades. Você é bem moçoroense, rapaz. Você passou a vida toda aqui. Você chegou aqui cedo, não foi? Finalzinho de 50.
O 1950. que era isso em termos de sua idade? Quase 15 anos. 15 anos. Cara, 15 anos. Aí começou logo a trabalhar? Veio para Porque- estudar, foi? Foi, porque... Naquele tempo tinha isso, né? A cidade que tinha Tinha, mais um estudozinho era Mossoró, como nós e o chamamos. pior, eu fiz o primário lá em Pau dos Ferros e as nossas condições eram poucas. Papai e mamãe Sim. ganhavam pouco, mas mamãe sempre teve um objetivo na vida. Uma mulher semi-letrada, mas de uma visão muito distante, muito longa, né? Sim. E ela começou a insistir que eu teria que vir para cá, teria que vir estudar aqui. Olha aí. E lá em casa só era eu. Houve Interessante 4 isso aí, filhos, né? 3 morreram, me tornei filho único. Certo. E ela foi e falou com meu avô, velho Pedro Cabral. Pedro Cabral. Ele disse, pode mandar o menino para cá. Aí eu vim. Foi, né? Passei 2 anos lá na casa do Padre Pedro. Depois, mamãe e papai vieram morar aqui. Né? Aí fui para o União Caxeiral. A União Caxeiral tinha uma espécie de um vestibular, né? Era, o Neo Caxeiral era um chique, aqui era o mais, eu acho que era o nível mais elevado da Eu cidade. fiz Era a escola normal e o Neo Caxeiral. Eu fiz o exame já na segunda fase, foi em janeiro. Eu olhei, puxa vida, o que eu venho fazer? Matuto, sem conhecer ninguém. Tem uns caras lá, tudo só falava em, sei lá, em matérias. Aí eu não vou sair do canto, não. Aí, no decorrer da conversa ali, eu notei que era um bando de malandro que já tinham feito uns 4 ou 5 concursos. Eu disse, então estou bem. Tem mais Aí, lorota aqui no mais meio. lorota. Tem lorota por aqui, tá bom. E tem um detalhe. Madre Inalda Cabral, mandou um bilhete para a dona Francisquinha Dias pedindo que ela, se houvesse necessidade, me ajudasse. Dona Francisquinha Dias era lá da União Caxeiral. Isso. E eu levei o bilhete, entreguei. Quando terminou o concurso lá, eu fui aprovado facilmente, sem ajuda. Foi o primário do interior, você De sabe como era longe, bom, não né? tinha- Aí Dona Francisquinha mandou outro bilhetezinho para a Madrinalda dizendo que não via razão para me ajudar, porque não precisava daquilo. Precisava. É interessante essa... E você pegou emprego logo que chegou? Não, eu trabalhei no serviço... Eu trabalhei 8 dias, tem uma firma Reginaldo de Paiva, ali na Paraíba. Sim. Ali em frente ali onde é Peças? que... De vender peças de carro, dessas era, coisas? era Chico da Graxa, de frente ali Automóvel. é Chico da Graxa. Eu sei. Aí o cara me chamou, eu passei, cheguei lá na segunda-feira, doido para trabalhar, para ganhar dinheiro. Fiz um esforço sobrecomum para impressionar, pelo menos. Quando foi no sábado, ele me chamou lá no birô deles. Pronto, eu vou fazer seu pagamento e não vou mais precisar de você não. Aí eu olhei, era uma miséria. Eu digo, você não conhece peças, você não pode trabalhar. Eu também só disse a ele o seguinte, você acha que se eu conhecesse peças, eu vinha para ganhar isso aí? Tirei o time e fui embora. Aí posteriormente veio a eleição, né, cara? 52, né, parece? Por aí. E Joaquim Borges, através do meu tio Cirilo, que era lá de Alfredo Fernandes, me encaminharam para eu trabalhar no Biro Eleitoral do Dr. Duarte. Aí foi quando lá vem a história, que eu ia com o pai de Etevaldo Dantas, seu Chico era analfabeto. A gente ia para esse interior aí, São Jorge aqui, Boa Sorte, Sítio do Góis, andava tudo num jipe. E ele fazia os contatos, o eleitor atendia, aí eu preenchi, tinha que fazer uma ficha, né? Eu fazia aquela ficha, chamava o cabo para assinar, pegava na mão dele, porque ele não sabia de nada mesmo, pegava, fazia aquela assinatura, a assinatura é minha, tinha que tremer, né? Fazer umas coisas diferentes, bem ruim. E essa brincadeira eu amealhei alguns tostões. Também demorou pouco, é por período eleitoral, né? Aí você vê como a política, como a sequência da política mudou. O partido fazia o candidato, o eleitor tinha toda essa confiança e daí levar lá para o cartório para fazer os títulos, né? Era interessante. Era muito envolvimento assim, Era, direto. exato. Era muito envolvimento direto. Era. Era interessante também se memorizar isso. É evidente que o voto, o que era aquela chamada chapa, né? Era. Impressa, né? Exato. E que havia uma série de episódios, troca de chapa na hora de colocar na urna. Era. Se entregava, se dava a alimentação ao eleitor no dia da eleição. Matava o boi, era um dia de festa na Tinha que dar o sapato, o percate e uma camisa, que ele só ia ter camisa nova. Então você, quando hoje a gente vê e ouve
certos comentários sobre essa posição eleitoral de hoje, você vê que tem esse relato, né? Tem essa história anterior. Como foi que começou esse processo no Brasil? Aí fica essa diferença. Eu fui presidente de sessão eleitoral, talvez 4 a 5 vezes lá em Alagoinha. Não brinque não que os secretários não sabiam nem ferrar o nome com a quenga. Olha aí. Aí nós saímos de lá 9, 10 horas da noite. Eu é quem fazia as atas. A ata não era resumida como é hoje, sucinta. Tinha que fazer toda, escrevia, fazia a vez de secretário. Edmundo, e você em Mossoró, depois dessa experiência lá na Autopeças, foi para onde? Aí depois eu tenho muita amizade com o pessoal. Eu gostava muito de rádio, de futebol. Ah, tá. Aí me aproximei da Rádio Difusora e através de Antônio Fernandes Neto, ele fazia um noticiáriozinho bem rápido. É tanto que ele chegava às vezes para fazer um noticiário e dizia, as quentinhas, a gente chamava as quentinhas porque eram as requentadas. Pegava a pasta do dia anterior, né? Eu olhava ali e montava. E refazia. Aquilo dali. Dava um fato novo. Atualizava. Aí depois, rapaz, vai me ajudando, né? Vai fazendo isso. Aí eu fiquei, me acomodaram lá. Eu tenho em Edmundo a fortaleza da nossa família. Como exemplo, né? Eu quando menino, né, vivia muito na casa dele, na praia, e eu tenho Edmundo como essa fortaleza, como esse exemplo. Na minha criação de meus filhos, eu sempre digo alguma coisa que é de ensinamento de Edmundo. Eu tenho umas lembranças muito boas e continua até hoje permanente essas lembranças, né? Uma delas é na época que ele trabalhava no rádio ainda e que eu era mascote do time Potiguar, então eu ia para os jogos, já fui a jogos em Natal, Fortaleza, interior, Currais Novos, Caicó, e papai ficava fazendo as transmissões na cabine e eu com a equipe do Potiguar saindo como mascote. Essa é uma lembrança que nunca vai sair da minha memória, né? Uma outra passagem assim que eu gosto sempre de enfatizar é a preocupação que meu pai teve com os 3 filhos, em proporcionar uma educação enraizada no conhecimento, na ética, na moral e respeito com outras pessoas.